Bom dia, meu amigo e minha amiga. Estamos juntos no Devocional de Fé nesta sexta-feira. Que bom podermos novamente contar com a graça e a bondade de Deus, pois a bondade do Senhor se renova a cada manhã. Estamos meditando nesses últimos dias aqui no Devocional nas parábolas de Jesus. Jesus usou durante seu ministério mais de 30 diferentes parábolas, cada uma delas trazendo um significado, trazendo um sentido profundo a partir de um exemplo de algo do dia a dia, algo da nossa vida. Essa é a moral da parábola, né? É pegar uma coisa simples para explicar uma coisa muito mais complexa. Hoje nós vamos ler uma parábola de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 7 em diante. Essa aqui eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida de ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? É claro que não. Pelo contrário, você certamente dirá, prepare o jantar para mim, põe um avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece algum agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. As palavras de Jesus aqui nesta parábola parecem duras, parecem difíceis de serem entendidas, ainda mais partindo do nosso bondoso mestre. Mas na verdade precisamos lembrar que Jesus está fazendo uma parábola comparando coisas eternas com relações de trabalho daquela época. Naquela época existiam dois tipos de trabalhadores. Os servos, que eram uma espécie de escravos, que ou haviam sido comprados ou estavam pagando uma dívida através de um trabalho, ou trabalhadores contratados. Nos dois casos, trabalhadores contratados ou servos, ambos tinham obrigações. Quando é feito um contrato de trabalho, já é dito qual será a obrigação do servo ou do trabalhador. E para isso ele recebe o seu salário ou a recompensa, Ele está de alguma forma cumprindo uma obrigação. O escravo também cumpria uma obrigação, uma vez que a maioria da escravidão naquela época era uma escravidão por dívida ou algo do tipo, O escravo estava pagando algo que devia ou algo assim. Para entendermos melhor esta parábola, nós precisamos lembrar o que Jesus está falando nos últimos momentos, antes com os apóstolos e com os seus discípulos seguidores. Você vai ver que Jesus tem passado por alguns embates com os fariseus. E os fariseus eram homens que cumpriam a lei de Moisés, pelo menos a parte externa da lei, ou cumpriam as obrigações da lei. A lei dizia, faça isso, e eles teoricamente faziam, cumpriam a obrigação. Porém o coração deles estava distante de Deus. Faziam isso por um interesse, faziam isso por uma obrigação. Também nós vamos ver que depois desta parábola vai acontecer uma outra história. A história de 10 leprosos que foram curados. E Jesus deu uma ordem, vão e mostrem-se ao sacerdote. Então esta era a ordem. E eles foram, e os 10 se mostraram e os 10 estavam curados. Mas um deles voltou e fez além da ordem. Cumpriu a sua ordem, mas além dela fez algo. Ele adorou a Deus e ele se prostrou diante de Jesus. E aí Jesus disse, você ganhou a salvação. Veja, e ainda Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Aqui Jesus está falando sobre a obrigação de todo homem, que é cumprir a lei de Deus.
Todos nós temos obrigações diante de Deus, diante da sociedade, diante do trabalho, diante da família. São coisas que nós temos que fazer, pagar as contas, né? Deixar de fazer o mal, fazer o bem. Sabe que muitas pessoas levam a vida cumprindo meramente suas obrigações e dizem assim: eu sou uma boa pessoa porque eu não roubo, eu não mato, eu não faço coisas terríveis, eu cumpro minhas obrigações, eu pago minhas contas e tá tudo bem. E é disso que Jesus está falando. Ele diz: olha, existe fazer o mínimo, que é cumprir as obrigações. Quem faz isso pode dizer de si mesmo: sou um servo inútil, pois não faço nada além das minhas obrigações. O que Jesus está nos incentivando é a irmos além da lei, além da obrigação. Veja, os fariseus cumpriam a lei, mas não é por isso que eles tinham um bom coração ou eram dignos de elogio, porque eles apenas cumpriam a lei. A lei é o mínimo, a obrigação é o mínimo. O que Jesus está querendo e espera de nós é um coração obediente. É um coração grato, como daquele homem que foi curado e voltou agradecendo, voltou adorando. Então ali nós vemos a diferença entre alguém que apenas cumpre a lei, a regra, e alguém que tem um coração em Deus. Alguém que olha para as coisas de Deus e entende: olha, existe um Pai que me ama e eu também amo este Pai. E se eu amo, eu me entrego. E se eu me entrego, eu faço isso e eu faço tudo de coração. É sobre isso que Jesus está falando, sobre ir além das obrigações. Todo pai tem a obrigação de proteger seus filhos, de sustentar sua casa, né, de levar o filho para a escola, de voltar para casa de noite depois do trabalho, né? Isso é o mínimo, isso é obrigação. Agora, dar carinho, dar amor, dar exemplo, dar atenção, conversar com o filho, isso vai além da obrigação. Isso demonstra o verdadeiro amor. Ir à igreja é uma obrigação. Agora, ter um coração de adorador e ser igreja por onde passamos, isso é diferente. Isso é ir além da obrigação. É disso que Jesus está falando. Deus não procura meros repetidores, meras pessoas que cumprem obrigações. Sim, fazer o que é certo é o mínimo. Obedecer à lei de Deus é o mínimo. Mas devemos ir além disso. Do contrário, seremos servos inúteis que apenas cumprimos nossa obrigação. Neste final de ano, vamos pensar o que podemos fazer em nosso dia a dia para irmos além da nossa obrigação. Lá no nosso trabalho, o que nós podemos fazer para ir além da nossa obrigação? O que nós podemos fazer a mais pelo nosso espaço de trabalho? Na nossa família, o que nós podemos fazer a mais? Você tem declarado palavras de amor pela sua família? Pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos? Você tem reafirmado para os seus pais a gratidão que você tem? Isso é ir além, né? Isso é ir além. Então, o que você tem feito com o seu tempo, com a sua vida nessa terra? Se nós pensarmos, existem muitas obrigações que nós temos, né? Diante da sociedade, da lei, dos homens. Mas o que nós podemos fazer como filhos de Deus para ir além disso? Jesus não tinha a obrigação de morrer na cruz. Ele tinha a obrigação de ser um bom homem quando ele nasceu homem. Mas ele foi além. E ele se entregou por nós. E por isso, ele adquiriu para nós o direito à salvação, o direito à vida eterna. Quando vamos além, nós agradamos a Deus. Quando vamos além, nós podemos executar planos profundos de Deus, sonhos que Deus tem para nós. Vamos nessa sexta-feira então orar, pedindo a Deus que nos dê graça e sabedoria para irmos além da nossa obrigação, para fazermos o bem, para usarmos bem a nossa vida, e que, se ainda podemos corrigir algo errado neste final de ano, que façamos isso. Quem sabe você errou com alguém, quem sabe você tem algo que você não tem cumprido diante de Deus. Peça perdão ao Senhor, procure essa pessoa se você errou com alguém, corrija o que for necessário e comece 2024 indo além das suas obrigações. Amém?
Querido Deus e Pai, nós oramos nessa sexta-feira, primeiramente te agradecendo por esse ano. Muitas pessoas hoje encerram seu último dia de trabalho do ano. Muitas empresas hoje entram em férias, escolas, instituições de ensino. Ao contrário, Senhor, do mundo que reclama do trabalho, nós queremos te agradecer pela oportunidade de trabalharmos, de estudarmos, de cuidarmos de nossa família, de nossa saúde. Obrigado, Senhor, porque podemos fazer o bem nessa terra. Nós queremos te pedir, Senhor, que nos dê um coração primeiramente grato pelas oportunidades que temos, grato pela vida que temos, grato por cada milagre, por cada concessão do Senhor, porque tudo vem da tua bondade. Não somos nós merecedores de nada. Obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pela vida eterna em Cristo. Obrigado pelas obrigações também que temos, Senhor, como pais, mães, filhos, como funcionários ou patrões. Obrigado, Senhor, por podermos fazer o bem. Eu quero pedir hoje, Senhor, que Tu nos ajude a fazermos além da nossa obrigação. Ajude a mim, Senhor, e a cada amigo que nos ouve no devocional, cada amiga, a sermos pessoas que o Senhor irá elogiar, porque não fazemos apenas a obrigação. Mas naquele dia, quando chegarmos no Teu reino, possamos receber um olhar amigo, um olhar alegre do Senhor que nos diz: servo bom e fiel, entra para o descanso do Teu Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor, cumprirmos nessa terra tudo que o Senhor tem para nós. Multiplicarmos os talentos que o Senhor nos deu, os recursos que o Senhor nos deu. Fazermos o bem e deixarmos um legado aqui. Porque de fato aqui, Senhor, nós não vamos ficar. Aqui não é o nosso destino. Mas aqui, Senhor, nós vamos deixar coisas, que possamos deixar um bom legado, uma boa memória, né? Possamos deixar uma boa história nessa terra, um bom legado. Que o Senhor esteja conosco, nos ajude todos os dias. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, você que nos ouve no devocional, compartilhe o devocional para os seus amigos. Envie para sua família. Envie para o seu patrão, para os seus funcionários. Envie para as pessoas que estão no seu grupo do trabalho. Convide para entrar no grupo do devocional no WhatsApp. Convide também para nos seguir aí no Spotify. Temos um canal lá dentro, Devocional de Fé. No Deezer, Amazon Music, Apple Music. Estamos em todas essas plataformas de streaming, também no YouTube. Um grande abraço e até amanhã. Já fazer um convite especial para amanhã. Amanhã à noite nós temos uma grande celebração de Natal na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo. Hoje é sexta-feira, hoje à noite nós não vamos ter o culto dos jovens, porque ontem fizemos uma celebração já com os jovens. Mas amanhã, no sábado à noite, uma grande celebração de Natal, às 19h30. Entrada franca, venha participar, você vai ficar encantado com a beleza do que está sendo preparado. Louvores lindos, cântico do coral, teatro, apresentações, uma noite natalina especial. Na Nações Unidas 2804, bem no centro de Novo Hamburgo. Estaremos juntos ali, eu, Pastor Paulo, Pastor Rubens, Tiago, Antônio, Vilmar, Delmar, todos os pastores aí da Encontros de Fé aqui de Novo Hamburgo, da região, também estarão juntos. Vai ser uma bênção. Se eu esqueci algum nome aí, me perdoe. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até amanhã em nosso devocional.